Conhecida como síndrome do esgotamento profissional, a síndrome de burnout já é tratada como uma doença mental que surge após o indivíduo passar por situações de trabalho desgastantes, ou seja, que requerem muita responsabilidade ou até mesmo um excesso de competitividade. Infelizmente, isso tem sido a causa de depressão profunda em milhares de trabalhadores. O assunto, de fato, requer atenção especial e, sobretudo, ajuda profissional. A gente conversa sobre exatamente todas essas questões a partir de agora, no Pausa do Café. E claro, não poderia ser com outra pessoa. Eu quero conversar sobre esse assunto com a nossa querida doutora Solange Guastaferro, que volta a participar conosco de forma virtual, né? Infelizmente a gente retroage um pouquinho, né, doutora Solange? Mas o importante é que a gente possa trazer esses assuntos tão importantes e com a sua presença aqui no BG. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos assistem. Às vezes a gente precisa dar um passinho para trás para avançar mais, né? E a gente tem que encarar desse jeito. É verdade. Doutora Solange Guastaferro, síndrome de burnout, infelizmente mais comum do que se imagina. A gente tem aí um excesso de competitividade o tempo inteiro. O trabalhador brasileiro, de uma forma geral, tem que matar um leão todo santo dia, né? E tem que ser leão dos grandes. Há uma pressão gigantesca, há uma cobrança de todos os lados. O advento das redes sociais só potencializou tudo isso. Como lidar com essa situação? Porque, inevitavelmente, isso é o passo inicial, como eu disse na abertura, para uma depressão, né? Um start realmente para outras doenças, né? Então, né, o nome já diz, né, o burnout significa queimar de dentro de fora para dentro, né? Então é aquela pressão que a gente tem de fora para a nossa mente. Então tem sempre algumas profissões mais propensas, sabe, Tiago? Que tenha muita responsabilidade, como você falou, competitividade, que seriam médicos, enfermeiros, professores, policiais e jornalistas também, porque estão sempre assim em busca da notícia, é muito rápido, muito pressão, né? Então isso pode acometer certamente. Então assim, quais são os sintomas disso tudo? Insônia, dificuldade gástrica, dor de cabeça constante, então aquela dor de cabeça que não passa nunca, e vários outros sintomas até chegar, como você falou, numa depressão, quando a pessoa realmente não está aguentando e ela precisa de ajuda, tanto psiquiátrica, com remédio, como psicológica, né? Para ressignificar aquele trabalho, porque nem sempre a pessoa vai poder mudar de trabalho, nem sempre, porque normalmente isso acontece no trabalho, não que outras circunstâncias não aconteçam, mas realmente ela é caracterizada como uma síndrome do trabalho, tanto é que agora em janeiro ela vai entrar para o rol das doenças ocupacionais, vamos dizer assim. Se a pessoa se afastar, ela tem direitos mais do que se fosse uma doença comum, né, para o trabalhador. E aí, assim, é uma doença realmente que precisa ter muitos cuidados, porque você sabe, né, Tiago, a mente, ela comanda tudo no nosso corpo, né? Tudo vem da nossa mente. Então, a gente precisa aprender a como lidar com isso, se não é o caso de mudar de emprego, né? Agora, doutora Solange, eu tenho percebido também, né? Você sabe que com o advento da pandemia, nós observamos a mudança completa de cenários, né, e de ambientes de trabalho, né? As pessoas saíram dos seus escritórios, deixaram os grandes prédios, levaram todo esse trabalho para dentro de casa, né, que já recebem outras pressões do dia a dia, da família, né? Sobretudo as mulheres. A gente tem que fazer esse reconhecimento que tem que se desdobrar em 3 para ter aí primeiro, 2, segundo, terceiro, quarto turno ao mesmo tempo tá ali na live com o chefe, tá cuidando do filho, tá cozinhando, né? É uma sobrecarga realmente absurda, né? Não quero dizer que isso também não aconteça com os homens, também acontece. Então a gente tem percebido essa mudança de perfil, o que também acaba trazendo essas consequências, né? E aí, o que fazer?
Então, né, justamente a pandemia que veio agravar, né, já existia um número alto de síndromes de burnout e agora veio agravar. E a questão da saúde mental, então eles enxergaram que precisam proteger os trabalhadores. Então, quando se coloca que ela é uma doença do trabalho e que esse trabalhador, ao se afastar, vai ter direitos, vai ter estabilidade e tudo mais, os empregadores começam a perceber que precisam tomar outras providências. Porque, assim, às vezes é o excesso de tarefas, como você falou, muitas vezes na pandemia, a pessoa está em casa, manda um WhatsApp às 9 horas da noite, olha, preciso desse relatório amanhã às 8 horas. Então, a pessoa vai ter que trabalhar à noite, certamente, né? Então, assim, quando se coloca que essa é uma doença ocupacional, aí os empregadores vão tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque, assim, mas não que olha, eles não tomassem, né? Existem empresas e empresas, né? Esse cuidado vai ser tomado muito mais por medo de tomar uma multa pesada, né? Do que propriamente dito com cuidado com o próprio empregado, com o funcionário. É o que a gente tem percebido. É claro que isso a gente não pode generalizar. E aí eu já emendo uma pergunta. Na sua avaliação, a senhora acha que o empregador, as empresas estão preparadas para lidar com essa situação? Porque o que a gente tem percebido é exatamente o que acontece muitas vezes em outros segmentos. É sempre tá ali cuidando para acalmar uma fogueira, né? Não trabalham com a prevenção, né? Não lidam com a prevenção e depois que o fato acontece, né? O que é muito mais dispendioso, custoso para a própria empresa, é que eles vão pensar em fazer alguma coisa, né? Qual seria a sua análise? Então, eu penso que agora, como se colocou isso como uma condição de uma doença ocupacional, eu penso que os empregadores vão repensar nessa situação, né? Como você falou, vai ficar mais oneroso, né, se um funcionário se afastar. Então, assim, a gente tem sempre que entender que as empresas precisam entender que o melhor capital que ela tem é humano e ela precisa cuidar disso, certamente, né? Então, fazendo palestras, dando uma qualidade de trabalho melhor. Isso, certamente, empresas vão ter que cuidar disso, da saúde mental. Eu acho que mudou muito, né, de uns anos para cá, a preocupação com isso, mas ainda, certamente, precisamos melhorar. Como você disse, na pandemia houve muito, vamos dizer, abusos, assim, porque a pessoa estava em casa, só que dentro de casa o trabalho realmente é muito maior, como você falou, com criança, o marido também está trabalhando, a esposa, então ficou muito mais pesado. A gente percebe que isso aumentou muito, né, significativamente na pandemia, no isolamento e tudo mais. Fora as pressões de uma própria pandemia que nos traz insegurança, instabilidade emocional e tudo mais, né? Então, eu acredito que as empresas, aos poucos, vão entender que é necessário, né, assim, manter uma qualidade de trabalho para que o funcionário não adoeça. E a própria legislação trabalhista também está se adaptando a esse novo momento, né? A gente já tem casos aí de uma pessoa que estava em home office, por exemplo. Vou citar um exemplo simples aqui. Estava em home office e ao sair do seu home office, do computador, foi ao banheiro. Nesse pequeno e curto trajeto, tomou uma queda. E isso foi considerado pela própria justiça como um acidente de trabalho, né? Então, assim, a gente tem aí, um momento de adaptação e também, né, doutora Solange, as pessoas precisam também estar atentas, o funcionário, é claro que a gente sabe das dificuldades, né, de se posicionar em certos momentos, com medo até de perder emprego, mas também precisa ter aí um freio de arrumação, dizer assim, opa, peraí, né, o fato de eu estar em casa não significa dizer que eu tenho que receber e-mail, né, ou zap fora do horário comercial, né? Tem essas questões também, né? Mas é como você falou, né? A gente está vivendo um momento muito delicado, muito difícil, os empregos estão ficando escassos e o funcionário, o colaborador, com medo de perder essa posição, às vezes acaba engolindo. Por isso que a síndrome fala de fora para dentro, né? Ela acaba engolindo todas essas pressões e que em algum momento vai trazer consequências.
Infelizmente, né, isso existe, né, os trabalhos estão escassos. Então, o que a gente precisa é conscientizar os empregadores, né, que ele também precisa manter esse empregado, porque é uma qualidade que talvez ele não vá achar no mercado, aquele profissional. E muitas vezes na contratação, você contrata pessoas desqualificadas para aquela função, né? Então, isso precisa também ser revisto pelos empregadores. Eu acho que o avanço aí foi que ela foi considerada uma doença ocupacional. Isso já traz um avanço, Sem sabe, dúvida, Tiago? sem dúvida. Em função de as pessoas, né, assim, pensarem duas vezes em cometer exigir excessos, demais o né? funcionário, pressão demais. Exatamente, exatamente. Agora, o funcionário também precisa se ajudar. Então, fora do trabalho, precisa ter uma atividade física, precisa ter uma atividade de meditação, precisa ter uma atividade, saber descansar. Tem pessoas que saem do trabalho e ficam remoendo aquilo e não conseguem se desligar. Precisa aprender a se desligar. Exatamente, né? Tem que ter uma válvula de escape, porque realmente, né, a pessoa enlouquece, né? Agora, nas minhas férias, um esporte, uma academia. Nas minhas férias agora eu tive um detox de rede social, né? Larguei o celular, né? Deixei a barba crescer, larguei o relógio, larguei tudo, não queria saber de absolutamente nada. Porque senão a idade chega, né, doutora Solange? Tic-teco não aguenta, não. Um beijo para a senhora, viu? E precisamos ter pausas, isso. Um abraço, com muita saudade. Está um feliz ano novo para você, tá? Para todos nós. E até a semana que vem, se Deus quiser. E um abraço para todos que nos assistem. Sem dúvida alguma. Por isso que esse programa chama-se Pausa, ou melhor, esse quadro que chama-se Pausa para o Café, né? Pausa do Café. Obrigado, doutora Solange Costa Ferro. Quinta-feira que vem a gente se volta a se encontrar, tá bom?